O músculo psoas é um músculo espetacular. No começo, quando a pessoa está iniciando o seu estudo de anatomia, a relação principal que é feita é o quê? Origem e inserção, ou inserção proximal e inserção distal. Temos que saber isso? Temos. É importante? É importante. Por quê? Porque é justamente isso, com um vetor do músculo, que vai discriminar qual é a função dele. Então fica fácil. Se a gente pega o músculo psoas e verifica a origem dele, que vai de T12, considerando o psoas menor, passando pela região anterolateral e processos transversos de L1 até a região de L5, com o seu vetor oblíquo, de cima para baixo e de dentro para fora, para se inserir no trocânter menor do fêmur, fica claro que existem várias funções possíveis para um mesmo músculo. Quer dizer que, se a gente considerar o ponto fixo aqui, na região do trocânter menor do fêmur, durante a contração bilateral dessa musculatura, ela vai puxar a coluna lombar para frente e vai criar um padrão de hiperlordose. É justamente por esse motivo que quando o nosso paciente deita de barriga para cima, apresenta-se ali na região lombar dele uma concavidade. E se essa concavidade é muito alta, e se ela aumenta durante o teste de retração do músculo psoas, naturalmente vale a abordagem dessa musculatura. A palpação desse músculo ajuda no diagnóstico, então tem como a gente acessar essas vias mais profundas com uma certa habilidade palpatória. De outra forma, se essa musculatura contrair de maneira unilateral, isso mesmo, agora vai contrair apenas um dos lados. Quer dizer que o movimento vai ser predominante em um dos lados da coluna. Qual é o movimento que acontece nesse caso? A coluna ela vai fazer uma inclinação do mesmo lado da contração, nesse caso aqui, para a esquerda, e vai fazer uma rotação para o lado contrário, nesse caso para a direita. E isso é uma das leis biomecânicas que regem os movimentos da coluna lombar. Em posição neutra, por uma contração do psoas, a coluna inclina para um lado e roda para o lado oposto. Ou seja, se os nossos pacientes tiverem esse padrão de movimento e naturalmente uma limitação no movimento contrário, ele tem uma dificuldade ou sintoma na inclinação para a direita e uma dificuldade ou sintoma na rotação para a esquerda, o que vai estar acontecendo com ele? Uma das possibilidades é que o músculo psoas do lado esquerdo esteja em espasmo. E vale a pena investigar. E quando for investigar a musculatura, nunca se esqueçam que o espasmo, na maioria das vezes, tem um componente neurofisiológico. Ou seja, não adianta trabalhar apenas o músculo, mas tem que ser verificada a inervação que vai para ele. Tá? Grava essa informação, anota aí que é importante. E mais o que o psoas pode estar fazendo? Uma série de conexões. Uma delas, com o ligamento arqueado medial, se relaciona com o diafragma. Isso acontece tanto de um lado quanto de outro. E uma vez conectado com o diafragma, toda a biomecânica diafragmática, não só respiratória, mas hemodinâmica, de formação do hiato aórtico, de formação do hiato esofágico, podem ser indiretamente influenciados. Então, sempre considerem essa musculatura também durante alterações dessas estruturas relacionadas ao diafragma, além do que, se a gente trabalhar agora com a imagem de um músculo psoas com seu ponto fixo na região lombar, a gente vai perceber que a função dele a nível do quadril é justamente levar uma flexão e um padrão de rotação externa da coxa femoral. E quando isso aqui acontece, existe uma tendência muito grande a se gerar uma perna curta. Só que essa perna curta que eu estou me referindo agora, ela não é verdadeira, ela é falsa.
quer dizer que ela não é anatômica. Ela é criada por um espasmo muscular que leva a essa perna a encurtar justamente por decorrência de um espasmo da musculatura. Ou seja, tem como a gente trabalhar. Nesse caso específico, talvez não seja o mais conveniente ir lá no pé e colocar um calço e colocar uma palmilha com o objetivo de alongar essa perna para criar um equilíbrio da pelve. E se isso for feito, a possibilidade desse paciente piorar no longo prazo é grande. Então tenham atenção e se perguntem por que vocês estão fazendo aquela conduta. E além disso, que são cenas para próximos capítulos, a gente tem que lembrar que o músculo psoas se relaciona com algumas vísceras, a principal delas, o rim. Quer saber mais? Continua colado aqui no nosso perfil.